Olá, personas! Sejam todos bem-vindos. Sou o professor Silvano Prates e vamos a mais uma aula de Educação Matemática nos anos iniciais do ensino fundamental, quarto ano, volume 1. Antes de tudo, se inscreva no canal, dá um joinha no vídeo e compartilhe, isso vai nos ajudar bastante. Vamos à atividade. Atividade 12.2. Da página 79, complete o quadro com o número de vértices, simbolizado pela letra V, faces e arestas de cada uma das pirâmides indicadas e responda às questões. Então, temos a tabela aqui para preencher, começando pela pirâmide de base triangular. Então, nós temos aqui uma pirâmide de base triangular. Então, veja, a palavra triangular, ó, mostra que é um triângulo. Então, vamos ver a base aqui, ó. A base está aqui. Veja, quantos lados tem a base, sendo que é um triângulo? Você respondeu 3? Muito bem. Agora, contando os vértices aqui. Os vértices, lembra que são as pontas? Se ela tem 3 lados aqui na base, observe que terão 3 vértices também. Só que temos mais um vértice aqui em cima. Então, 3 vértices aqui da base, com mais um vértice de cima. São 4 vértices. Vamos colocá-lo aqui. 4 vértices. As faces. Bom, veja que a base também é uma face. Temos a base aqui. A base tem o formato de triângulo. Quantos lados tem um triângulo mesmo? 3, muito bem. E observe que, de cada lado do triângulo, nós temos uma face. São 3 lados, então 3 faces aqui laterais. Com mais a própria base, que também é uma face, nós temos então 4 faces no total. Agora, as arestas. As arestas são essas linhas aqui, que é a junção de uma face com outra. Forma essa linha. Na base, tem 3 lados. Quando eu tenho aqui as faces laterais, formam as arestas. Então, eu tenho na base 3 arestas. Nas laterais, percebe que também, de cada vértice aqui, sai uma aresta. Eu tenho 3 vértices na face, então eu terei 3 arestas aqui nas laterais. 3 arestas nas laterais, com mais 3 arestas da base, total 6 arestas. Vamos para a pirâmide de base quadrada. A base já está dizendo que tem o formato de um quadrado. Está aqui a base. O quadrado ele tem 4 lados. Portanto, ele terá também 4 vértices. Com mais o vértice aqui de cima. Então, qual o total de vértices? 5 vértices. E as faces? Lembra que no caso anterior, nós vimos que a base, se ela tem 4 lados, de cada lado vai sair uma lateral aqui, uma face lateral. No caso da pirâmide de base triangular, a base 3 lados, então saíram 3 faces laterais, com mais a própria base, 4. Aqui, 3, nós temos 4 lados, então de cada lado saem uma lateral. 4 laterais, então, com mais a própria base, 5 faces. E o total de arestas? A base nós temos aqui 4 arestas. Então, na lateral teremos 4 arestas também, porque de cada vértice, ó, tem 4 vértices. De cada vértice sai uma aresta aqui, ó. E todas as arestas se encontram em um único ponto aqui em cima, nesse vértice. Então, são 4 mais 4, 8 arestas. E na pirâmide de base pentagonal?
nós temos aqui pentagonal, quer dizer que são 5, vem de pentágono, penta é de 5, e a base está aqui, ó, 5 lados. Quantos vértices, então? 5 vértices. Mais o vértice lá de cima, total, 6 vértices. Quantas faces? Nós temos o pentágono aqui que tem 5 lados, de cada lado, observe, sai uma face lateral. E, aliás, de todas as pirâmides, qual é o formato que tem as laterais? Você respondeu triângulo? Ótimo, muito bem. Então, em todas as pirâmides, as laterais terão formato de triângulos. Então, nós temos o polígono aqui de 5 lados, que é a base. De cada lado vem uma face. Então, são 5 faces, com mais a própria base, 6. 6 faces. As arestas, quantas arestas? Na base tem 5 lados, então cada lado será uma aresta aqui, ó, 5 arestas. Se eu tenho 5 vértices, observe que de cada vértice sai uma aresta, que todas as 5 vão se encontrar em um único vértice aqui em cima. Então eu tenho 5 vértices, 5 arestas na base, 5 arestas nas laterais. 5 mais 5, 10 arestas. E na pirâmide de base hexagonal? Hexa quer dizer 6. Então nós temos na base aqui um hexágono, 6 lados. Então quantos vértices? 6 vértices também, com mais um vértice lá da ponta, 7 vértices. Quantas faces? Nós temos, já que tem 6 lados aqui, de cada lado parte uma face. 6 faces laterais, então, todas em formato de triângulo, como nós vimos. 6 faces com mais a face da base, nós temos 7 faces também. E as arestas? 6 arestas aqui na base e 6 vértices aqui, tá vendo? 7 vértices, aliás. Só que na base 6 vértices. 6 vértices de cada vértice sai uma aresta. Então, 6 arestas laterais com mais 6 arestas da base, total 12 arestas. Aí está pedindo para você responder aí algumas perguntas pela observação aqui da tabela. A observação da tabela vai nos ajudar bastante em várias situações. Vejam que nós temos aqui algumas regularidades. Regularidade são situações ou características que se repetem, que vão seguindo da mesma forma. Por exemplo, nós vimos que uma pirâmide, em qualquer pirâmide, as laterais têm formato de triângulo. Então, isso é uma regularidade, é um padrão. Aqui, nós temos vértices e faces. Vejam que em todas as pirâmides, a quantidade de vértices é a mesma da quantidade de faces. Então, a pirâmide de base triangular, 4 vértices, 4 faces. Base quadrada, 5 vértices, 5 faces. Base pentagonal, 6 vértices, 6 faces e assim por diante. Tá vendo? Já não acontece com as arestas, ó, não é o mesmo número. Então, aqui tem o mesmo número de vértices e faces, mas não de arestas. B. Que relação pode ser identificada entre o número de vértices e de faces de cada pirâmide? Então, aqui, ó, vértices e faces sempre a mesma quantidade. E você pode observar que pirâmide de base triangular, a base é um triângulo, tem 3 vértices, sempre vai ter um vértice a mais, observou isso? Base quadrada, 4 vértices na base, com mais um vértice que fica em cima, 5. Base pentagonal, 5 vértices na base, com mais um que fica em cima, 6. E assim por diante. Então, a relação qual é?
que o número de vértices é sempre o mesmo do número de faces. Exercício 2. Você pode dizer quantos vértices, faces e arestas possui uma pirâmide de base octogonal? Octogonal aqui quer dizer que são 8. A base tem 8 lados. É um octógono. Sem desenhar. E aí, como é que a gente faz? Pensa um pouquinho. Observe a tabela. Pois bem, olha só. Imagine aqui se nós fôssemos continuar a tabela. Então, vou repetir aqui: vértices, faces e arestas. Na pirâmide base hexagonal, tem 6 lados na base. Então tem 6 vértices. Com mais um vértice da ponta, 7. Lembra que nós vimos que sempre um a mais? Então, na base, tem 8 lados, terão 8 vértices. Com mais um vértice em cima, então terão 9 vértices. E nós acabamos de ver aqui no item B. A relação é que vértices e faces têm a mesma quantidade. Então, se tem 9 vértices, terão 9 faces também. Agora, as arestas. Compara aqui agora, dá uma pausa no vídeo e compara essas duas colunas com esta coluna aqui, ó. O que está acontecendo? Pois bem, considerando que você pausou o vídeo e refletiu bastante, observou, olha só, se eu somar as duas, será que você viu isso? 4 mais 4 dá 8. Vejam que 6 é 2 a menos que o 8. Eu tenho que tirar 2 para chegar em 6. 8 menos 2. 5 mais 5, 10. Eu tenho que tirar 2 para chegar no 8, tá vendo? Ó? 10 menos 2, 8. 6 mais 6, 12. Tiro 2 para chegar no 10. 7 mais 7, 14. Tiro 2 para chegar no 12. E aí eu vou fazer a mesma coisa aqui. Tá vendo que eu somo vértices com faces e tiro 2 para chegar no número de arestas. 9 mais 9, 18. Tiro 2, então a quantidade de arestas, 16. Exercício 3. Emerson desenhou uma pirâmide com 11 vértices. Então vamos repetir aqui, ó. Vértices, faces e arestas. 11 vértices. Coloquei aqui. Você pode dizer quantas faces e arestas ela tem sem desenhá-la? Então, de novo, vejam que observando as regularidades, os padrões, nos ajuda a entender como vão se formando aqui essas quantidades, como esses padrões acontecem em todas as pirâmides. Então, nós vimos que quantidade de vértices é o mesmo número de faces. Então, aqui terão 11 faces também. E nós vimos também que, se eu somar vértices com faces, a quantidade de arestas é 2 a menos. 7 mais 7, 14. Tiro 2, chego em 12. Ó. Então, 11 mais 11, 22. Tiro 2, então arestas igual a 20. Esse vídeo ficou um pouquinho longo, mas vale a pena você sempre se esforçar aí nos seus estudos. Tá legal? Forte abraço, até a próxima aula.